presentes, senhores supervisores, é muito bom estar com vocês novamente, e nessa data estamos aqui realizando o nosso 6º encontro formativo de implementação do novo ensino médio. Então, neste 6º encontro, na presente data, a gente vai tratar de 2 resoluções importantes, né, que tem bastante impacto para o novo ensino médio, que são a resolução que fala sobre as novas matrizes e as mudanças que ocorreram agora para 2023, e também vamos falar um pouquinho da recuperação dos alunos que ficaram retidos ou com um aproveitamento insatisfatório, insuficiente na unidade curricular 1, tá bom? Nós estamos acompanhadas das comissões de recuperação, aqui representada pela supervisora Ione, e também a supervisora Cristiane, pelo Novotec Integrado e Expresso, tá bom? E eu vou, então, nesse início, passar a palavra aqui para minha colega de novo ensino médio, minha parceira de novo ensino médio, a supervisora Gislaine, para que ela faça a primeira parte da nossa reunião, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer também, antes de mais nada, ao Núcleo Pedagógico, a nossa equipe Novo Ensino Médio, que nesse momento está aqui conosco, responsável pelo chat, pela gravação da nossa reunião e também pelo controle dos PPTs, tá certo? Então, muito boa tarde, esperamos que a reunião seja muito proveitosa, tá bom, gente? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso 6º encontro. Eu vou só fechar a câmera aqui para facilitar a apresentação, tá bom? Bom, pode passar. Bom, nossa equipe, né, do novo ensino médio, Danilo, o PEC de História e Sociologia, a Juliana, que é a PEC de Biologia, a Lidiane Cirilo, que é a PEC de língua estrangeira moderna, eu, né, a professora Gislaine, e a nossa querida professora Rita, também faz parte dessa equipe. Bom, essa reunião de hoje é objeto do 6º encontro formativo lá da EFAP, então, que foi nos dias 10 e 11 de agosto, e foi tratado sobre a UC2, né? A Unidade Curricular 2. Pode passar. Bom, esse encontro está com um formato um tanto quanto diferente dos anteriores, que foram todos presenciais. Nós fizemos a reunião em 2 partes. A primeira parte foi feita pelo Núcleo Pedagógico, com os PECs, né, do novo ensino médio. Então, foi um ATPC da Diretoria de Ensino na semana de 22 a 26 de agosto, onde foram tratados os temas sobre metodologias ativas, e eles trabalharam aí três tipos de metodologias. O método Jigsaw, não sei falar adequadamente esse nome, Per Instruction e sala de aula invertida. E o Word Café. E o Word Café, né? Então, foram esses os temas tratados, o tema tratado nessa formação aí da diretoria pelo Núcleo Pedagógico. E hoje, nós vamos tratar especificamente de 2 resoluções. No primeiro momento, as mudanças que a resolução 69 traz, né, alterando alterando a 97, e em um segundo momento, nós vamos tratar sobre a resolução 64, que alterou a resolução 143, que trata de avaliação. Então, a primeira, a 69, trata sobre as matrizes, né, do novo ensino médio, e a segunda sobre a avaliação aí da FGB e dos itinerários formativos. Bom, como eu já havia falado, né, então a primeira é 97, né, que foi alterada pela SEDUC 69. Pode passar. Bom, o que essa resolução traz de alterações, né? Ela traz a alteração em 3 matrizes
da Resolução 97. Então, ela altera a matriz 3 de ensino médio de tempo parcial, diurno, altera a matriz 7, que é ensino médio, PEI de 9 horas, e a matriz 8, que também altera aí, traz mudanças na matriz do ensino médio, PEI de 7 horas. Bom, na matriz 3, quais são essas mudanças? Ela traz que a expansão para o período diurno, ela será opcional. Então, já aconteceu lá na matrícula dos alunos, quando eles foram fazer lá a matrícula junto com seus pais, tinha a opção se queria continuar com a expansão ou não, né? Então, para 2023... Será que teve aluno que pôs que sim? Para o aluno que pôs sim. Bom, para 2023, os alunos que colocaram não, obviamente, não vão ter a expansão, e os alunos que colocaram sim, terá essas aulas. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Na segunda série, a educação física, que estava no contraturno, dentro da expansão, passa a ser ofertada dentro do turno. Então, ela não vai mais ser ofertada pela expansão, e sim dentro do turno. Para ela entrar, o que deixou de existir, né? Então, no lugar dessa aula de educação física, eles retiraram uma aula de projeto de vida. Então, com isso, os alunos terão uma aula presencial de educação física lá na segunda série, dentro do turno, tá? Na segunda e na terceira série. Então, os componentes da expansão, eletivas 2 e orientação de estudos, então, são 2 aulas de eletivas e 3 de OE, elas passarão a ser opcionais, como eu disse lá no início. A escola só vai abrir a turma da expansão se tiver demanda, se os alunos optaram por essa expansão, tá? Aí, se eles indicaram interesse, aí vai ter depois, oportunamente, aí lá no final do ano, no início do ano que vem, a coleta dessa matriz. Bom, aí cabe a pergunta, né? Para saber quais os alunos que escolheram ou não a expansão. A sede não nos traz essa consulta. Nós entramos em contato com a Fernanda Castro, que é responsável pelo ensino médio, e ela, na SEDUC, e ela nos trouxe que, para aguardar maiores orientações, que as escolas receberão aí essa listagem com os alunos que optaram por permanecer com essa carga horária aí de expansão. Bom, então, a expansão do diurno será atribuída no início do ano letivo de 2023, então aguardar aí as publicações que virão relativas a essa atribuição. Bom, agora as mudanças nas escolas PEI. Então, para as PEIs de 9 horas. Então, não existirá mais, será extinta a UC7 para a segunda série e a UC8 para a terceira série. No lugar dessas UC 7 e 8, serão substituídas por aulas de outros componentes. Então, um exemplo. Na UC7, na segunda série, no lugar da UC7, vai acrescentar uma aula de orientação de estudos, 2 aulas de língua inglesa e 2 aulas de educação física. Na terceira série, para a terceira série, no lugar da UC8, vai acrescentar uma aula de orientação de estudos e 4 aulas de práticas experimentais, que mais à frente a Rita vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, portanto, o C7 e o C8, elas deixarão de compor a matriz das escolas PEI. De 9 horas, tá? Apenas PEI de 9 horas que tinha o C7 e o C8. PEI de 7. Então, a inserção de uma aula de educação física, que na matriz deste ano não tem educação física, né?
e 2 aulas de língua inglesa na segunda série, na PEI de 7 horas, tá? Então, vai excluir da matriz que está acontecendo este ano, vai excluir uma aula de orientação de estudos e 2 aulas de eletivas. Então, essas são as mudanças para o PEI. Bom, agora as mudanças para as escolas que têm o Novotec Expresso, né? Escolas PEIs ou regulares de tempo parcial. Então, lá no Novotec Expresso, então, foram inseridos novos itinerários aí para quem escolheu, né, optou pelo Novotec Expresso. E foi acrescido também 20 horas de atividades de contextualização, 10 horas para a segunda série e 10 horas para a terceira série. Essas horas de atividades, elas farão parte, né, do curso, especificamente do Novotec Expresso, e os estudantes terão que realizar no contraturno, com acompanhamento do docente da escola técnica parceira, aí no caso, e sem atribuição de aulas. Só novas turmas. Somente as novas turmas, tá? Que irão iniciar em 2023. Bom, as matrizes dos itinerários aí. Essa resolução, a 69, ela apresenta 2 matrizes aí para o Novotec Expresso. Apresenta o meu papel no desenvolvimento sustentável com habilidades para o mundo do trabalho e também a cultura em movimento com habilidades para o mundo do trabalho, tá? Então, essas 2 específicas são destinadas às escolas que optaram pelo Novotec Expresso. Com 2 das 6 UCs, trazendo componentes técnicos. Então, das 6 UCs que o curso tem, 2 são específicas de cursos técnicos de qualificação. Bom, não haverá mudança de expansão para o período noturno. Então, para o noturno, não terá escolha da expansão, ela permanece obrigatória, tá? Somente para o diurno que houve essa escolha. Bom, então, as escolas de tempo parcial aí, a segunda série. Então, como é este ano, né? Então, este ano a gente tem 7 aulas da expansão, sendo 3 aulas de orientação de estudos, 2 aulas de eletivas e 2 aulas de educação física, tá? Para 2023, a segunda série terá na expansão, 2 aulas de eletivas e 3 aulas de orientação de estudos, tá? Essa aula de educação física passa uma aula a fazer parte do turno, na segunda série, né? Diminuindo, assim, uma aula de projeto de vida, e aí o resto permanece. Então, uma aula de tecnologia, 2 de língua inglesa e 10 de aprofundamento. Essa sai, né? Sai. De vida sai. Sai uma de PV Sim. E entra uma de educação física no lugar. Tá. Bom, para a terceira série também do parcial diurno, não houve mudanças, porque a matriz já previa 5 aulas de expansão, então permanece com o mesmo formato. Também com 3 aulas de orientação de estudos e 2 aulas de eletivas. Então, não tem mudança porque estava previsto na matriz. Bom, aí a matriz, com a alteração que eu acabei de falar, né? Então, a matriz 3, o que mudou nela? Quando a gente observa lá na segunda série, lá na parte do itinerário formativo, projeto de vida, na matriz deste ano, eram 2 aulas aí na segunda série, diminuiu uma, passou a ser uma, né? Então, uma aula de PV. E houve o aumento lá da educação física. Então, uma aula de educação física que não existia, tá? Passou a existir aí dentro do turno. Bom,
Então, o que difere, né? A matriz que está em vigor esse ano para a matriz de 2023? Justamente isso. Então, passa a educação física para dentro do turno, né? Que eram 2 lá na expansão, e a expansão vem com matriz separada do que a gente tem esse ano. Então, essas são as diferenças. Bom, essa é a matriz da expansão. É a matriz 294 para para tempo parcial diurno, que vai ter tanto para segunda série e terceira série, 5 aulas no total na expansão. Opcional, somente se o aluno escolheu essa carga horária aí ampliada, tá? Pro diurno. Então, a gente está falando especificamente para o diurno. Como eu disse lá atrás, no noturno não houve alteração, tá? Então, somente para o diurno. Quando tivermos essas listas, essa relação de alunos, independente do número de alunos que tiver interesse, a escola teria que ofertar e coletar essa matriz, tá? Bom, para as escolas de tempo parcial do noturno, só reforçando o que eu acabei de dizer, né? Então, não houve nenhuma mudança na matriz de tempo parcial para o período noturno. Ela permanece da mesma maneira que nós temos, que está em vigor esse ano de 2022. Então, continuará com as aulas de expansão para o período noturno, e a matriz continua aí sendo a matriz 4, matriz geral 4, e não sofreu nenhuma alteração. Pode passar. Bom, aí a gente observa que é a mesma matriz para este ano. Então, continua mesmo. Então, o que a gente precisa aí observar? Lá na primeira série, as aulas de expansão da quarta coluna aí da tabela, tá lá, que nós temos na formação geral básica. Então, só para reforçar o que a gente já tem esse ano, já está acontecendo em nossas escolas. Então, nós temos 5 aulas da formação geral básica. Então, uma de língua portuguesa, 2 de educação física, uma de sociologia e uma de matemática. E 3 aulas nos itinerários formativos, que são 2 de projetos de vida e uma de tecnologia, totalizando aí na expansão no contraturno 8 aulas no total na primeira série. Aí, observando aí a sexta coluna na segunda série, então a segunda coluna da segunda série, a gente observa que são 4 aulas de itinerário formativo, então 2 de projetos de vida, uma de tecnologia, uma de educação física e 5 aulas de aprofundamento curricular. Então, lá do itinerário, lá da UC, tá? Então, totalizando para a segunda série, 9 aulas. E, por fim, a terceira série, lá a segunda coluna da terceira série, onde está indicando expansão, nós temos 8 aulas no total, sendo 2 da formação geral básica, então 2 de educação física, e 3 de itinerário formativo, 2 de projetos de vida e uma de tecnologia, e de aprofundamento curricular, mais 3 aulas. Então, dentro da UC, nós teremos 3 aulas de expansão, tá? Então, não houve nenhuma mudança. Então, é a mesma matriz que está em vigor em 2022, tá? Para as escolas de ensino médio noturno. Passo a palavra para minha colega Rita. Então, gente, a supervisora Gislaine, ela deu um apanhado com as principais mudanças. Então, a gente observa que a matriz 3 do diurno modifica-se, a gente observa que nas escolas PEI, de 9 horas, acaba com a unidade curricular 7 a 8, e na segunda série, na escola PEI, de 7 horas, há mudanças significativas importantes, né?
porque não tínhamos aí a língua inglesa dentro da PED 7, então era aí um absurdo, e a educação física também, né? E também o noturno, né? A supervisora Gislane chamou a atenção de vocês que o noturno não modificou. Continua em vigor a matriz 4 da resolução SEDUC 97, e o noturno, então, tem e continua tendo lá a sua expansão. E ela também pontuou as mudanças do Novotec Expresso, e agora, a partir daqui, desse ponto da nossa reunião, eu vou explicar um pouco mais detidamente essa parte da PEI e do Novotec Expresso, tá certo? Então, o que vai acontecer no Novotec Expresso? No Novotec Expresso, nos itinerários, que são os mais famosos do Estado, né? O Meu Papel no Desenvolvimento e o Cultura em Movimento, escolhidos no Estado em grande parte das unidades, dentro do Novotec Expresso para 2023, essas duas áreas, elas ganharam matrizes novas, com 3 possibilidades de escolha pelos alunos das unidades técnicas. Então, como são itinerários muito escolhidos, a SEDUC, na resolução 69, ela, então, publicou matrizes novas, dando 3 possibilidades dos alunos de fazerem cursinhos expressos diferentes. E também a matriz nova do Novotec Expresso, ela inclui 10 horas aulas anuais de contextualização para a segunda série e 10 para a terceira. Seria uma espécie de aulas extras para pesquisa, para que os alunos sejam atendidos pelos professores da instituição parceira. Então, essas 10 horas aulas na segunda e 10 horas aulas na terceira dos novos cursos Novotec Expresso, elas terão essa possibilidade de terem essas horas extras no contraturno para serem atendidos pelo professor lá da instituição parceira, sem atribuição para os nossos professores. Então, os professores da rede estadual não serão atribuídos como monitores. Essas 10 horas aulas serão cuidadas lá pelo professor da parceira. Pode passar. E aí a gente vai dar uma olhada nas matrizes novas que representam o Novotec Expresso. Então, se a matriz A é a matriz do regular, a matriz 3A é a matriz do Novotec Expresso diurno. A matriz 4A é a matriz do Novotec Expresso parcial noturno, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nelas. Pode passar, Ju? Danilo. A matriz 3A, então, ela é o Novotec Expresso parcial diurno. O que essa matriz traz de diferente? Então, lá no AC, lá no itinerário formativo, na coluna aprofundamento curricular, essa coluninha, ela é dividida e aparece lá 20 horas, né? Extras, com 2 asterísticos ali, asteriscos, que indicam essas aulas aí de contextualização. Além disso, ela traz, né, lá a mesma carga horária que a gente já está habituado. 10 horas aulas de aprofundamento curricular, que são as unidades curriculares na segunda série, e 20 lá na terceira série. A gente sempre chama atenção para essa parte do itinerário formativo, do aprofundamento curricular, porque o aprofundamento curricular, ele é dividido em unidades curriculares. Então, o que acontece? Das 2 unidades curriculares de Novotec Expresso da segunda série em 2023, a unidade curricular número 1 será diária, a número 2 será Novotec Expresso. Lá na terceira série, das 20 aulas das unidades 3, 4, 5 e 6, uma delas será também Novotec Expresso. Tá certo? Então, 2 das 6 unidades curriculares serão de cursos técnicos, carga horária expressa, de 150 horas cada um. É isso, tá bom? Então, dessa matriz, o que está chamando a atenção, e é importante vocês terem em vista, é isso.
Todas as nossas escolas que ofertam Novotec Expresso, a matriz geral é esta, tá certo? É a 3A diurno e os cursos noturno que tem Novotec Expresso é a 4A, que é a próxima. Pode colocar para os novos cursos. Então, o que a gente tem aí, né? A gente tem a mesma coisa lá embaixo, né? Apenas essa matriz 4A, ela é infinitamente mais complexa, porque além do Novotec Expresso, que compõe o aprofundamento curricular, ela ainda tem a expansão. Então, ela é uma matriz bem complexa. Essa é a matriz geral. Claro que depois ela vai ser acompanhada por uma matriz de itinerário de Novotec Expresso. Então, a gente sempre trabalha com duas matrizes. Uma que é a matriz geral, matriz 3, matriz 4, matriz 3A, matriz 4A, matriz 7, matriz 8, matriz 7A, matriz 8A. As que tem o A maiúsculo na frente são aquelas novas que tem o Novotec Expresso, tá certo? Então, vamos lá, vamos em frente. Já falamos da 4A, né? E esses itinerários, pode passar, Danilo. Então, vamos lá. A gente falou, pode voltar um. Pode voltar, Danilo. Isso. A gente falou que a matriz 3A, 4A são matrizes gerais, né? Agora, as matrizes de número 295 até 334, pode ir para frente. Pode passar. Isso. Elas se referem aos itinerários formativos. Volta. 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 Isso. Para aí um pouquinho. Vai um para frente, Danilo. Aí, pare aí, por favor. Essas matrizes de número 295 até 334, elas geraram bastante, assim, preocupação nos diretores, né? Os diretores ligaram, entraram em contato com a gente, com os supervisores, falando sobre elas, né? Muita matriz. Mas, na verdade, gente, apesar do tantão de matrizes, elas se referem apenas aos cursos dos dois novos itinerários formativos que a gente mencionou, para o diurno, para o noturno e para alguma escola PEI que porventura tivesse escolhido o Novotec Expresso, ou do Cultura em Movimento, ou do meu papel de desenvolvimento sustentável. E por que é um número enorme de matrizes? Simplesmente porque, se vocês observarem essa coluninha azul à esquerda do vídeo, é a capinha da matriz, né? É o documento que explica. Então, quando a gente está falando especificamente do componente meu papel, do itinerário formativo, meu papel no desenvolvimento sustentável, essa capinha, ela dá a organização, a síntese e 3 opções de curso para os meninos escolherem. E ela também explica que a unidade curricular 1, por exemplo, vai ser diária, a unidade curricular 2, que está com asterístico, ela traz as 3 opções, né, de Novotec Expresso. Depois, lá na terceira série, ela vai explicar, é uma síntese ótima, que a unidade curricular 3 e a 4 serão diária, e a 5, que tem o asterisco, volta a ser uma unidade curricular técnica, com outras opções para os alunos escolherem. Então, quando a gente pega esse tanto de opção de cursinho técnico, desenho de AutoCAD, auxiliar de projeto gráfico, jogos digitais, Excel, banco de dados, deu essa enormidade de matrizes. Mas então não se preocupem, os diretores que não escolheram o Novotec Expresso não precisam se preocupar. Foram 4, né? Já foram, né? Foram aí, escolas, já isso. E aí, pode passar para frente, meu querido. Isso, aqui é para vocês perceberem, então, o que eu estou falando. Eu estou falando de uma matriz de número 315, da unidade curricular 1, que é área, e a unidade curricular 2, que é Novotec Expresso.
Olhem a diferença entre ambas. Na unidade curricular, que é 1, são os mesmos componentes do itinerário Cultura em Movimento, que vocês estão acostumados já, né? E que serão dados pelos professores da área. Olhem lá embaixo, as áreas, os docentes, né? Que poderão dar essas disciplinas. E o componente, o chamado CC, componente curricular. Isso é a matriz 315 do itinerário. Agora, a unidade curricular 2, olha lá, é a matriz 316. Ela é a opção 1. Então, é de uma escola que escolheu este itinerário, Cultura em Movimento, e que vai oferecer a unidade curricular 1 diária e a unidade curricular 2 do curso edição de vídeo para o YouTube. Então, nós temos lá os componentes técnicos da unidade curricular Novotec Expresso edição de vídeo, e aí os mesmos professores atribuídos no primeiro semestre vão ficar como monitores no segundo semestre. Então, esse é o entendimento. Por isso que é unificado, por isso que é uma matriz que tem que ser pensada, feita direita, a atribuição tem que ser adequadamente realizada, tanto a UC1 quanto a UC2, porque os mesmos docentes que trabalharem a área na unidade curricular 1 vão ficar cuidando dos alunos para que o parceiro a entidade parceira dê os componentes do edição de vídeo e o professor, então, o nosso professor vai ficar como monitor. Então, é só para vocês entenderem que, apesar do tantão de matriz que veio, a maioria delas diz respeito ao Novotec Expresso, tá certo? Então, eu vou passar agora a palavra para a supervisora Cristiane, dentro desse tema, que ela é a nossa responsável aqui, né? Pelo Novotec Expresso integrado, e ela vai conversar um pouquinho com vocês para ajudar até a entender melhor essas mudanças, tá bom? Pode até tirar, né, a tela de compartilhar, gente. Não, mas não é a gente. Não, pode deixar. Ah, são eles? Ah lá. Então tá, acho que é melhor. Já tiraram, Cadê já. nós? Cadê? Aqui. Aí, só abrir o vídeo. Boa tarde a todos. Quando começa a falar desse monte de matriz, a gente dá uma desesperada, né, gente? Pelo menos nós aqui, né? Quando a gente vê o tanto de matriz. Mas por que é importante, né, a Rita, a Gi, falar para todas as escolas? Nós temos esse ano somente 3 escolas que têm Novotec Expresso. Para o ano que vem, essas 3 escolas desse ano permanecem do mesmo jeito, não mudou nada. Para o ano que vem, nós temos 4 escolas que escolheram Novotec Expresso, né? Então, 4 escolas que os alunos, né, apontaram e as escolas, o diretor apontou lá na sede esses itinerários. Mas é interessante que todos saibam, né? Porque é uma opção para outras unidades escolares, né? Se a gente não tiver mudança para 2024. Então, as escolas, né? Para a gente falar um pouquinho. O Antônio Lapati, né? Apesar de ter um itinerário, escolheu 2 unidades curriculares. Então, a unidade curricular do Expresso só vai acontecer no segundo semestre. Então, o diretor da escola, ele não precisa se preocupar com a atribuição da turma para a entidade parceira. Ele vai se preocupar, como a Rita falou, em atribuir as aulas para o professor que vai atender os alunos no primeiro semestre, né, no componente curricular, ou no segundo semestre na unidade curricular do Expresso. Essa entidade parceira que vai ser a responsável por desenvolver essa disciplina com os alunos. Então, quando os alunos escolheram lá, que o diretor apontou, edição de vídeos para o YouTube numa turma, e designer de sites e aplicativos na outra turma, vem um professor da entidade parceira, né? Esse ano presencial, o ano que vem, provavelmente, pelos que eles nos colocaram até o momento, vai ser via AVA, como já acontece no EJATEC. Esse professor que vai ser responsável. O professor nosso, da nossa rede, ele vai apoiar os alunos
nessa situação de orientar os alunos para acessar o AVA. Então, esses alunos nessa aula terão que estar numa sala com a internet, com todo o aparato, para que esse aluno participe da aula. Mas o professor não precisa, ele não vai precisar ministrar a aula dessa disciplina, tá? Por que eles colocaram as áreas afins? Justamente por causa da unidade, né, do primeiro semestre, para o professor continuar no segundo semestre. Claro, quando vocês forem atribuir as aulas, vocês vão verificar se o professor tem essa habilidade de lidar com os alunos, de orientador, né, de apoiar os alunos nos momentos que eles tiverem dificuldade, mas não que o professor tenha que ministrar essa aula. Claro, é algo novo, né? Esse ano nós tivemos muitos problemas com as turmas no início, mas justamente por isso que foi colocado no segundo semestre, para ter o momento dessa parceria. Então, a gente precisa ficar um pouco menos preocupado no sentido das novidades, né? Tudo que é novo para a gente traz um pouco de insegurança. Mas as escolas, né, que nem a gente tem de algumas que já atende o técnico, tanto no integrado quanto no expresso, há um interesse bastante, né, de participação dos alunos. Então, isso para a gente é gratificante, né? Eles começam a olhar outros, né? Ter outro olhar. Os professores também auxiliam, apoiam os alunos que fazem esses cursos, ou tanto do itinerário técnico ou do Novotec integrado. Então, tem um outro olhar com essas turmas, um olhar, né, da equipe gestora com essas turmas. Então, acho que isso que é importante. O Anderson não está na reunião, né? O Anderson, supervisor, também agora está acompanhando com a gente. Qualquer dúvida que as escolas tiverem, pode vir falar com a gente, né? Eu vou pedir, por favor, para as escolas que vão ingressar em 2023 no Expresso, né, que eu peça para o supervisor o meu contato para eu incluir no grupo, porque algumas informações a gente passa ali para chegar mais rapidamente para a escola. Então, as escolas Antônio Lapati, Carlos Roberto Guariento, Emília Crem já está no grupo, porque já tenho integrado, e Francisco Lourenço de Mello. Eu peço, por favor, que passe o meu contato, o diretor manda um oi lá para eu adicionar, porque qualquer dúvida, pode perguntar no grupo, pode ligar para mim ou pode perguntar no particular, tá bom? Acho que é isso. As escolas em continuidade? As escolas em continuidade, elas continuam como era a matriz antes, elas não têm aquelas 10 horas a mais de orientação de estudo, de contextualização. Isso foi um pedido dos próprios professores, das parceiras, para apoiar os alunos, né? Porque tem aluno fazendo atividades extra, tem aluno que faz, além desse Novotec, ele faz um curso fora, então isso foi um pedido das escolas parceiras e do Centro Paulo Souza, por isso que as turmas novas terão essas 10 aulas. Quem está esse ano permanece como está, não tem mudança, tá bom? Então, as 3 escolas que tem esse ano, elas permanecem da mesma maneira, somente vai ter, né, a turma com as 10 horas a mais, somente as escolas que vão ingressar em 2023, tá bom? Passo a palavra. Pode tirar a câmera. A gente agradece enormemente a supervisora Cristiane por estar aqui com a equipe do Novo Ensino Médio, porque tudo é novo ensino médio, né? E o técnico, ele faz parte integral, é preceito da LDB, e graças a Deus a gente tem aqui os parceiros, a supervisora Cristiane e o supervisor Anderson, que cuidam especificamente. Parceria que dá certo. A parceria que dá certo, graças a Deus, né? Então, meus queridos, continuando, agora nós vamos falar um pouquinho das PEIs. Então, explicando um pouquinho o que a Gislaine introduziu, o que acontece com a PEI de 7, né? Na PEI de 9 horas. No lugar da unidade curricular número 7, os alunos terão uma aula a mais de orientação de estudos, 2 aulas de língua inglesa e 2 de educação física. Faz todo sentido, é a correção de uma injustiça, porque ao invés de eu ficar
repetindo um itinerário, eu posso aí trabalhar com as disciplinas da formação geral básica, que são muito importantes numa escola de tempo integral, né? Que é a língua inglesa e a educação física. E uma aula mais de orientação de estudos, é muito bom tê-la também, porque se a gente pensar, mais à frente nós vamos falar de recuperação, e a recuperação dentro das escolas PEI, não há uma hora que a gente possa colocar. A legislação vai versar que essa recuperação poderá se dar dentro de um dos componentes. Então, esse de orientação de estudos pode ser um momento muito bom da recuperação, para colocar a recuperação, tá bom? E então, como é que ficou? O que se exclui na segunda série? No lugar da UC7, a gente vai ter uma de OE, 2 de inglês, 2 de educação física. E na terceira série, né, a gente vai ter, no lugar da UC8, uma de UE e 4 aulas de práticas experimentais, redação e matemática. Ou seja, é interessante essa mudança do ponto de vista, assim, da justiça, de uma carga horária ideal para uma escola de ensino integral, a gente entende que essa mudança veio em bom momento, tá bom? Agora nós vamos ver as mudanças que ocorreram na PEI de 7 aulas, de 7 horas. Então, o que sai? Só vai ter mudança na segunda série, tá? Na PEI de 7, na primeira e na terceira série, não haverão mudanças. Haverão mudanças especificamente na segunda série. O que vai acontecer? Vai se excluir da matriz atual em vigor uma aula de OE, 2 de eletivas. E vai ser incluído na PEI de 7, uma de educação física e 2 de língua inglesa. Vejam, na matriz atual, na segunda série, na PEI de 7, a gente não tem língua inglesa. Então, como que uma disciplina importante como a língua inglesa, que é historicamente da formação geral básica, numa escola de tempo integral, como é possível não ter essa disciplina? Então, houve aí uma correção de uma falha mesmo, que a gente entende que a SEDUC 97 cometia. Só que tem um problema, né, gente? Quando a gente ganha alguma coisa, a gente perde alguma coisa. Vocês vão observar, quando eu mostrar a matriz, que as 2 aulas de eletivas, a segunda série não terá. Então, é estranho, porque numa escola de tempo integral, de tempo de 7 horas, os alunos da segunda série não terão a disciplina de eletivas. Tá certo? Então, vamos olhar isso na matriz. Vamos lá. Então, as 2 matrizes, que são a matriz 7 e a matriz 8, lembrando que as matrizes que têm o A maiúsculo, 7A e 8A, são do Novotec Expresso. Na PEI, sem Novotec Expresso, a gente trabalha com a matriz número 7 para 9 horas e a matriz número 8 para 7 horas. Vamos, então, dar uma olhada nelas. Então, ficou dessa maneira aí colocada. A gente vai observar a mudança, né? Que eu estava falando agora há pouco. Língua inglesa, educação física dentro do itinerário formativo. É estranho, porque são componentes que, historicamente, que são, né, legalmente, desculpe, partícipes da formação geral básica, mas como a lei maior diz que a formação geral básica, o limite dela nos 3 anos tem que ser 1.800 horas, não cabe. E a lei é muito clara, gente. Ensino médio, 3.000 horas com 1.800 horas de formação geral básica. Se vocês observarem lá, está em 1.800 horas. Logo, teve que colocar a língua inglesa e a educação física dentro do itinerário formativo, tá certo? E aí as mudanças nas práticas experimentais 1, 2 e 3. E lá a orientação de estudos, né, que está com 4 aulas na segunda e 4 aulas na terceira. Isso tudo porque saiu a unidade curricular 7 e a unidade escolar 8 na PEI de 7 horas. Né? Lá, a próxima matriz, que é a matriz 8, que fala da PEI de 7 horas... Acho que é 7A, né? É 7A. É a 7. 7A. Não, a 7, essa 7 é a com Novotec Expresso. Isso, 7A. É.
Mas na matriz 7, que trata da PEI de... Ah, não, essa matriz 7A é uma PEI de 9 horas com Novotec Expresso. Próxima. Não tem muito o que falar dessa, né? A matriz 8, que vai falar sobre a PEI de 7 horas. Então, o que a gente vai observar? A mudança da segunda série, né? Se vocês olharem lá no campo do itinerário formativo, linha da eletiva, podem observar, ó, caíram 2 horas aulas. Para quê? Para que pudesse incluir a língua inglesa, que era uma falha, que estávamos... Tá bom? Essa é a principal mudança aí na PEI de 7 horas na segunda série. Lembrando mais uma vez que na primeira e na terceira série não houve mudança na carga horária da matriz. A matriz 8A seria uma PEI de 7 com o Novotec Expresso, conforme a gente já falou, né? Bom, agora, antes de passar aí para as dúvidas, a gente espera, né, que até aqui vocês não tenham dúvida nenhuma, que vocês, assim, estejam contemplados, né? Mas, de toda maneira, o chat está aberto, fiquem à disposição para fazer perguntas sobre essa primeira parte da nossa reunião, que é a matriz. Caso alguém queira se colocar, pode também clicar aí na mãozinha para abrir a palavra, tomar a palavra. E vamos sim disponibilizar o PPT, tá, Priscila? Vamos sim. Pergunta se o Thiago Leão de onde ele é. Ele é do Edmundo? É. Edmundo não teve mudança. Na... É a continuidade. Tá no Novotec Fala Expresso, que o né? Anderson já conversou com o Pedro. Tá, o Thiago da Escola Edmundo, o Novotec, a matriz da terceira série, vai continuar a mesma, tá? Não vai ter mudança, tá bom? As matrizes Novotec que tiveram mudanças foram aquelas que eu mostrei, que dizem respeito aos itinerários do meu papel e o Cultura em Movimento. O deles é integrado não tem. E o de vocês é integrado, né, Tiago, da Escola Edmundo Luiz. Então, o de vocês não teve mudança nenhuma, tá bom? Novotec integrado não teve mudança, só o Novotec Expresso, tá certo? O PPT a gente vai sim disponibilizar, né? Em todos os grupos de diretores, do novo ensino médio. Isso, todo mundo vai ter o material, tá bom? O link da live, sim, nós vamos mandar, a live está sendo gravada, viu, Kátia? Pode ficar sossegada, tá bom? São as perguntas que estão aparecendo aqui no chat, gente. A Andréia Lima levantou a mão. Pode falar, Andréia, abre o microfone, fica à vontade, tá? Oi, Rita, aqui é o Sérgio, que eu estou usando o login da Andréia Lima, aqui do João Paulo. Ah, tá ok. Aí eu estou acompanhando aqui também, né, como coordenação, e só para eu tirar uma dúvida, que quando eu comecei a assistir, já tinha iniciado, né, a fala de vocês, sobre a matriz 294, a questão da expansão dela ser opcional, correto? Dos alunos que fizeram a escolha, né, na rematrícula, em realizar a expansão, né, de forma opcional. Aí a dúvida é assim, você falou que vai ter uma lista desses alunos e a escola vai ter que organizar essa expansão. O aluno que fez essa escolha, ele vai poder desistir da escolha, Rita, assim, em algum momento ou não? Ele fez agora na rematrícula, não tem mais como desistir? Olha, professor, na resolução SEDUC 69, veio colocando que a atribuição e os detalhes da expansão em si do diurno, frente ao fato dela ter deixado de ser obrigatória e passado a ser opcional, ainda serão melhor exemplificados. Tanto é que, se vocês observarem, né, foi retirada a lista de matrícula dos alunos da sede. Então, a gente supõe que mais ou menos 95% do alunado do diurno optou por não ter mais a expansão. Agora, 5%, se 5% deles optaram por tê-la, nós vamos ter que aguardar vir essa lista
e a SEDUC nos autorizar a dispensar, porque a priori no novo ensino médio a escolha do aluno é objeto de lei. Então, teoricamente, linearmente, a SEDUC vem sinalizando de que o aluno terá direito a tê-la. Não, tudo bem. Porém, o que que acontece? Como a gente está com muita falta de professor, a gente está aí com um monte de problemas, o que a SEDUC vai ter que nos esclarecer melhor é se o aluno poderá fazer na modalidade CMSP, por exemplo, para não onerar. Tá, Mas a opção feita pelo aluno, caso o estudante opte por sim, até o presente momento, o aluno tem o direito a fazê-la. Tá certo? A supervisão, no nosso 6º encontro lá em São Paulo, levou esse problema para a organização, porque era assim, era tudo ou nada, ou bem terminasse com a expansão do diurno, ou bem permanecesse com a expansão. Porque, de uma certa maneira, administrar também a continuidade da expansão para um pequeno número de alunos se torna uma coisa bastante complicada. No entanto, eu peço então um pouquinho de paciência para vocês. Ainda hoje a supervisora Gislaine falou que nós pedimos a lista para São Paulo, para a gente ter um controle na mão, e São Paulo pediu para nós aguardarmos, tá tá certo? bom, Então, até o presente momento, o aluno que optou por sim terá o direito de fazer a expansão, tá bom. tá Obrigado, Rita. certo? Eu passo a palavra. Então, Sérgio, estamos só Oi. aguardando como essa coleta dessa expansão será lá para o final do ano, início de janeiro. Então, vai sair uma normativa com todas as orientações. Por enquanto, não temos nada a respeito, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Por nada. Posso responder para a Pode. Viviana? Pode vir aqui. Olá. Tá dando interferência. Tiago perguntou aí da terceira série do noturno, né? Então, Tiago, tem que verificar, aguardar como a Rita falou, né? O ano passado a gente teve em janeiro do aluno fazer no centro de mídias ou presencialmente na escola. Então, tem que aguardar, como a Gislaine falou. Viviana, acabei de falar com a Edilene, sua supervisora. Viviana, vocês não optaram pela continuidade do Tex, vocês vão ter somente a terceira série. O que aconteceu, vou explicar agora novamente, é o que está coletado por vocês, não por vocês, pela SEDUC. E nós já informamos, eu já informei novamente, acabei de pedir para a Edilene um ofício de vocês, para que eles excluam por segurança, mas vocês não optaram, né, lá pela continuidade. Então, vocês terão a terceira série, por isso que eu acabei de pedir o ofício, porque eles mandaram para a gente como sim, e vocês colocaram não, tá bom? Qualquer coisa você me chama no particular, Vivi, por favor. Tiago, na sua pergunta, na terceira série noturno, poderemos colocar o projeto de vida no horário regular de aula ou teremos que deixar no CMSP? Não, na terceira série noturno é a expansão. A expansão do noturno não modificou, ela continua igual. Então, na terceira série serão 8 horas aulas de expansão no contraturno e continua, né? Continua na expansão, o que é da expansão continua, não houve alteração. E o que vocês poderão fazer é novamente consultar e ver a modalidade. Se vocês vão ofertar as aulas de expansão noturno no presencial, no modelo CEJA ou no centro de mídias, no CMSP, tá bom? Mas não houve mudança na matriz da terceira série do noturno, tá certo? Até porque não acabou a expansão do noturno. E vocês não podem mudar disciplinas do período regular para o período de expansão, o contraturno para o turno. O que vocês podem sim é escolher a modalidade.
se vocês vão ter a expansão no presencial, no modelo CEJA, ou todas as aulas online pelo CMSP, tá bom? Mais alguma pergunta? Tá sem câmera, né? Podemos continuar para a próxima resolução? Ah, tem uma pergunta aqui do Cristiano. Saber se você tem alguma informação de mudança no módulo na PEI de 7 horas. Não temos. Aí tem que conversar especificamente com a equipe PEI para tirar as dúvidas em relação ao módulo, tá bom? Ok, meus queridos? Então, finalizando essa parte de novas matrizes e mudanças para o ano de 2023, a gente vai entrar agora na próxima resolução e a supervisora Gislaine, então, vai discorrer, iniciar aí os informes a respeito das mudanças na avaliação e na recuperação dos alunos de ensino médio, tá bom? Tem uma pergunta aqui da escola Maria Helena. Quer saber se existe a possibilidade de mudança na matriz para oferecer eletivas para a PEI. Não, Não. no caso da segunda série, não. Isso foi levantado, viu? A CGPG da Maria Helena Colônia foi levantado na reunião de trabalho lá em São Paulo, e a supervisão alegou que a perda da eletiva na segunda série era uma judiação, mas mesmo assim, Fernanda, ok, querida, para assegurar a presença da língua inglesa, teve que sacrificar, e infelizmente foi sacrificada aí essa disciplina do Inova, tá bom, amor Emil? É isso, passo a palavra, tá? A Viviana, peraí. Tá, ela tá fazendo aqui um comentário, colegas. A Viviana, Regina, ela tá dizendo que, enquanto experiência, né, as aulas online não funcionam muito bem para os alunos pela realidade social. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente sabe, viu, gente, o quanto a expansão do período noturno gerou muitas preocupações na escola. É verdade, a modalidade CMSP ela é complexa para cuidar dos meninos. A gente imaginava que ia ter o fim da expansão no noturno e no diurno, mas no diurno não foi possível. No período noturno não foi possível por causa da lei maior que fala em 3.000 horas de carga horária. E aí, para não se criar a quarta série do ensino médio, foi obrigada a colocar a expansão. Então, assim, é algo difícil de ser solucionado, a não ser que haja uma mudança na lei maior, tornando o noturno com 4 séries. E aí é o único jeito de não haver a expansão no noturno. E a modalidade é a possível, né? Das 3 formas que a SEDUC nos oferece, a maioria de vocês escolheu a modalidade presencial ou CMSP, e aí a gente sabe, nós da equipe Novo Ensino Médio, o quanto é difícil trabalhar com esses alunos nessa modalidade, infelizmente, né? Resolução SEDUC 64, então, avaliação e recuperação dos estudantes, tá bom? Bom, vocês acompanharam conosco nas formações anteriores, né? A gente estava na ânsia de que essa resolução alterando a 143 viesse por conta de alguns dispositivos que ela nos trouxe que não atende à nossa realidade, né? Então, a 143, ela trouxe que a recuperação aconteceria com a atribuição de 4 professores para assegurar as 4 áreas do conhecimento, e a gente tem aí na rede falta de professor. Então, a gente já entendia que esse dispositivo ele não seria válido para a nossa rede, né? Por não ter professor para atribuir
essa recuperação. Então, demorou um tantão aí, acho que a gente desde maio, né, estamos dando essa espera, e veio aí em julho essa alteração com a resolução 64. Porém, ela veio, mas também não está atendendo a contento a legislação aí, né, da recuperação da UC1, né? Então, nós vamos passar aqui algumas mudanças e vamos ir conversando com vocês alguns pontos aí que está dando bastante polêmica e divergência na legislação e também na SEDUC, tá bom? Então, a 64, ela altera essa resolução. Então, a gente vai tratar um pouquinho das principais mudanças que essa resolução trouxe. Para 2022 agora, que a UC1 já devia estar sendo recuperada, e a gente está ainda no aguardo, e também para dar aí encaminhamentos para 2023. Então, nós vamos começar retomando um pouquinho sobre avaliação, né, sobre avaliação formativa aí, como deve ser o processo de avaliação, né? Então, a gente entende que a avaliação é um processo que visa aí diagnosticar, acompanhar e intervir, né? E ela ajuda o aluno a se desenvolver, né, aí no período de escolarização dele, né? Então, a avaliação tem que vir para agregar valor, né, para o avaliado, não apenas vir com o intuito de ser apenas instrumento para quantificar a nota do aluno, né? Então, ela tem que ter caráter contínuo e processual. Então, ela tem que diagnosticar o desenvolvimento dos alunos, né, levando em conta o cognitivo e também o socioemocional. Então, ela tem que identificar competências e habilidades que os estudantes ainda apresentam dificuldades. É necessário, com a avaliação, né, acompanhar e monitorar os avanços e as fragilidades no processo de aprendizagem dos estudantes. E, por fim, intervir para mobilizar esforços para recuperar as aprendizagens, visando aí o desenvolvimento global do aluno, né? Então, a avaliação tem que vir com este intuito e com este fim. Os resultados das avaliações, né? O que a gente precisa fazer com esses resultados? Avaliei. E agora? O que fazer a partir daí? Então, eu preciso ter esses dados muito bem organizados pela escola, né? Apoiados aí em procedimentos de observação e registros contínuos aí para detectar aí quais são as defasagens que essa avaliação apresenta do meu aluno, e ter um acompanhamento sistemático do processo de ensino-aprendizagem lá na sala de aula. Então, conhecer de fato o que meu aluno ainda não aprendeu. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos da avaliação e recuperação. Então, para que eu tenha uma avaliação que seja, né, positiva, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Então, o conselho de classe e série, ele tem que ter o foco de decisão, né? Então, vai decidir no desempenho global do aluno. Então, eu tenho sempre que avaliar o meu aluno num todo, não apenas em disciplinas ou componentes curriculares isoladamente. Precisa ter aí o predomínio dos aspectos qualitativos, o que eu falei anteriormente, né, sobre os quantitativos, não é só a nota em si que importa, e sim todo o processo de aprendizagem do aluno durante aquele processo, aquele momento. E precisa, né, ter uma análise da frequência e do aproveitamento aí do estudante, com base aí em atividades de compensação de ausências oferecidas, né? E sempre observar aí o cômputo geral da frequência desse estudante. Então, levando sempre em conta a avaliação global com base na qualidade dessa avaliação. Então, o conselho tem esse papel. Bom, a frequência.
A apuração aí dessa frequência independe do rendimento. Então, é necessário que o aluno tenha, para ser aprovado, no mínimo 75% de frequência das horas letivas. No itinerário, mínimo 75 no semestre, e na formação geral básica também mínimo de 75 no ano letivo, porque ela é anual, né? Então, itinerário semestral, então levar em conta os 75% aí no global do aluno. Bom, o aproveitamento. Então, nós passamos aí agora no final do semestre pelo fechamento da UC1. Então, como que se deu esse fechamento? Então, por nota numérica, de 0 a 10 para cada componente da UC1, né? Registrado por bimestre. Então, primeiro bimestre, eu avaliei cada componente de 0 a 10, e no segundo bimestre, cada componente de 0 a 10. Ao término dos 2 bimestres, a gente teve que avaliar com a menção final, né? Uma menção única aí, que registra o aproveitamento do aluno na unidade curricular 1, que foi o nosso caso. Então, se ele teve aproveitamento total, se ele teve aproveitamento satisfatório, se ele teve aproveitamento regular ou se ele teve um aproveitamento insuficiente, que é o AI, que é o objeto dessa recuperação que nós iremos falar daqui para frente. Bom, quem também passou aí pelo fechamento da UC1 também passou pela digitação na sede. Então, lá no diário de classe e lá na sede. Então, a gente teve 2 movimentos, né? Então, primeiro, colocou lá a menção que foi atribuída, dentre esses 4 aproveitamentos que eu acabei de falar, né? AT, AS, AR e AI. E, em seguida, a situação desse aluno. Então, qual foi a situação do fechamento desse aluno? Então, tinha lá como opções: aprovado, retido por frequência insuficiente, então, aquele aluno que não teve os 75% mínimos de frequência, retido por rendimento insuficiente, ele teve lá a frequência computada, porém, ele não atingiu com desempenho. Aprovado pelo conselho ou promovido parcialmente. Passa a palavra, Rita. Então, meus queridos, continuando essa linha de raciocínio, nós terminamos lá a unidade curricular número 1 e nós tivemos, então, que na situação de fechamento, na sede, após o conselho de classe, série / ano, que apontar a situação do fechamento do aluno, e essa situação, ela nos indicava os alunos com os aproveitamentos AT, AS e AR como aprovados, ou ainda aprovados pelo conselho. E o AI, o aluno de aproveitamento insuficiente. Esse aluno, por que ele é objeto? Porque ele é promovido parcialmente. Ou então ele tem uma situação de ter sido retido por uma frequência inferior a 75% lá nos componentes da unidade curricular 1. Esse aluno retido ou com aproveitamento insuficiente vai requerer que ele seja matriculado, encaminhado para o processo de recuperação. Bom, os resultados das avaliações a partir da situação do fechamento, ele vai nos dizer, né, quando o aluno é promovido parcialmente ou quando o aluno é retido por frequência insuficiente. Então, o aluno promovido parcialmente, ele segue para a próxima UC, que é o que aconteceu, né? E realiza a recuperação no contraturno em paralelo. Qual é a situação que temos hoje? Nós temos os alunos na unidade curricular número 2 e, portanto, temos uma pequena porcentagem de alunos que ficaram ou promovidos parcialmente e, portanto, tiveram aí aproveitamento insuficiente ou ainda retido mesmo, retido por frequência inferior a 75%. Porém, o que acontece? Nos 2 casos, os 2 alunos, os 2 tipos de alunos
seguem para a próxima UC. Só que no caso do aluno retido, ele terá que refazer a UC novamente. E isso é o que a resolução SEDUC 64 trouxe para nós. E o aluno com AI, né, que teve frequência, mas ficou com aproveitamento insuficiente, ele é encaminhado para realizar a recuperação. No contraturno, se tiver professor atribuído, ou paralelamente pelo CMSP. E no caso do aluno retido, terá que refazer a UC, porém da mesma maneira, no contraturno, mediante atribuição ou paralelamente pelo Centro de Mídias de São Paulo. Então, vamos lá, vamos dar início. A escola, para organizar essa recuperação, ela poderá se organizar de duas maneiras: 2 aulas presenciais semanais atribuídas, ou CMSP, com duração semestral. O aluno vai para o UC2, está na UC2, porém, ele terá que fazer atividades da unidade curricular 1, mediante 2 aulas presenciais no contraturno atribuídas ou CMSP. Quem é que vai acompanhar, caso seja na modalidade presencial? O professor atribuído. Quem é que vai acompanhar o aluno, caso seja pela modalidade centro de mídias? Uma comissão, atenção diretores, né? Uma comissão a ser constituída por professores da escola que possuam aulas atribuídas nos itinerários. Então, compete a esses professores acompanharem o relatório do aluno do centro de mídias. O aluno vai entrando no CMSP, realizando atividades de recuperação, e essa comissão o acompanha. Ao final da unidade curricular 2, nós vamos ter o conselho da UC2 e também o conselho desses alunos da recuperação. E aí, cabe ressaltar que isso que a gente está falando dessa comissão, nós não sabemos como isso irá proceder. Exato. Se o professor colocar a atividade lá, eu vou ficar aqui como advogada do diabo, porque a gente não tem mesmo respostas até o momento desse questionamento. Foram todos objetos de pergunta para a equipe da SEDUC, do Novo Ensino Médio, e até agora a gente não teve resposta. Então, nós não sabemos se essa comissão que vai colocar a atividade lá para o aluno desenvolver, se vai apenas acompanhar o relatório ao final da recuperação. Então, como isso se dará, nós não temos ainda nada para orientar. Apenas a seguinte frase: aguardar orientações. Então, para a gente poder organizar isso de maneira melhor, né? O fato é que numa situação regular e ideal, após acontecendo, aí ao final, no conselho final, nós teremos, né? O menino será avaliado na UC2, como todos os demais, e também referente ao UC1, que ele ficou em recuperação, tá certo? E na escola PEI? Na escola PEI, essa resolução 64, ela fala que a recuperação deverá ocorrer na parte diversificada do currículo. Eu quero ressaltar o seguinte: parte diversificada do currículo no ensino médio não existe. Veio dessa maneira grafado na resolução. No ensino médio, a gente tem itinerário. Parte diversificada na PEI é para os anos... Para o ensino fundamental, tá bom? Mas tudo bem, veio dessa maneira, acreditamos até que vai ter alguma modificação aí de grafia na legislação, de nomenclatura. Então, as escolas PEI, elas poderão organizar o seu projeto nas horas dedicadas à parte dos itinerários formativos. Próximo, por favor, meu amor. Isso. E a frequência, né? Como que será? Tanto pelo CMSP, por meio do registro de atividades ON, e na modalidade presencial, frequência nas aulas. O resultado dessa frequência, dessas atividades, deverão ser sintetizadas pelos docentes e arquivadas no prontuário dos alunos. Na modalidade presencial, os alunos serão avaliados, né, por aquela comissão,
com detalhes ainda que estamos no aguardo, pelo desenvolvimento de atividades e também por meio de formas de avaliação definidos por esses professores responsáveis. E no CMSP, o desempenho do aluno será medido, o aluno será avaliado pelo aproveitamento das atividades online que ele for capaz de realizar. Tá certo? Próximo. O que temos ainda trazido de novidade pela resolução SEDUC 64? O estudante é aquela velha normativa em relação às transferências. Tá certo, meus queridos? Então, como que a gente deve proceder para transferir o aluno? Não deixa de ser preocupante, porque o ideal, gente, é que o aluno mesmo só se transfira ao final do semestre. Então, depois que ele cursou toda aquela unidade curricular, ele se transfere, belezinha, porque a lei diz que, nesses casos, a unidade curricular será aproveitada integralmente. Agora, o bode, né, o problema para nós vai acontecer quando o aluno se pedir transferência no meio do semestre. Então, próximo slide, por favor. Isso. Aí, durante o semestre, vai complicar um pouquinho, né? Ele vai ter que escolher o aprofundamento disponível na escola de destino. Esse aproveitamento, de preferência, tem que ser da mesma área ou área próxima. E esse aluno, ele vai ter o aproveitamento da unidade dele escolar, será aproveitado integralmente, caso ele tenha sorte de pegar o mesmo itinerário em outra escola. Mas se ele não pegar, meu Deus, aí ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que fazer o que a gente chama adaptação curricular, ou equivalência entre a UC anteriormente cursada e a atual unidade curricular cursada. Tá certo? Então, é um processinho que vai requerer de vocês cumprir o que está no regimento escolar e também procurar avaliar esse aluno, acompanhar o rendimento dele. Por isso que a transferência é um ponto de preocupação dentro dessa lei que fala de avaliar e recuperar. Evidentemente que o aluno que vem no meio de um semestre, ele terá o que recuperar e o que correr atrás. Tá certo? Então, veja lá, nos dois cenários possíveis, o aluno tem o aproveitamento integral do que ele já fez. Então, se ele pede transferência na UC2, o aproveitamento da carga dele cursada na UC1, por exemplo, ele vai ser aproveitado integralmente. Tá certo? Próximo. Isso. Eu vou passar a palavra, antes da gente entrar aqui nas dúvidas que já estão aqui no chat, para a supervisora Ione, que é da equipe de recuperação de anos finais e ensino médio, juntamente com a supervisora Edna, né? Então, a supervisora Ione vai pontuar algumas questões a respeito da organização da recuperação dos alunos da unidade curricular 1, tá bom? Eu passo a palavra, supervisora Ione. Boa tarde a todos. Assim como foi falado pelas supervisoras, a recuperação, como ela se dará, os dois formatos que são possíveis, que é pelo CMSP ou com o professor atribuído. Sabemos que nesse momento está bem difícil a possibilidade de um professor atribuído nas escolas para realizar essa recuperação com os alunos. No outro formato, pelo CMSP, nós estamos aguardando o documento orientador, como isso se dará. Eu entrei em contato com a Fernanda, que é a gestora do novo ensino médio. Ela estava em elaboração, estava em finalização, na verdade, a plataforma nesse sentido da recuperação, de como eles irão realizar, que é como a supervisora Rita relatou. A frequência, a atividade, essas duas formas serão realizadas pelo CMSP. Portanto, esse acompanhamento
como ela mesma mencionou, que está previsto na resolução por uma comissão de professores, está pouco claro, de que forma, que horário que isso vai ocorrer, esses professores dos itinerários, né, que já são professores desses alunos, de que forma que isso vai acontecer? Então, está muito definido. Nós encaminhamos as dúvidas para a SEDUC, para essa gestora, e nós estamos aguardando esse documento orientador de como isso vai acontecer. Porque com o professor atribuído, nós sabemos que é bem difícil. Pode ser que tenha essa possibilidade em alguma unidade escolar. Porém, a maioria das escolas, acredito eu, que não vai ser nesse formato. Então, estamos aguardando essas orientações. E por esses dias, a equipe encaminhará via rede um Google Forms, né, um formulário para que vocês respondam algumas perguntas, para nós termos uma dimensão, mensurar quantos alunos vocês têm aí na escola que estão, não teve esse aproveitamento satisfatório, né? Ou seja, eles irão para a recuperação. Nós precisamos saber a quantidade. Então, eu peço aos senhores que preenchem esse formulário para a gente poder mensurar a quantidade de alunos que ficarão de recuperação nesse semestre ainda. É importante ressaltar, como a Rita mesmo falou, eles têm que fazer essa recuperação nesse semestre, a fim de que, ao final do ano letivo, possa haver essa análise do desempenho dele para prosseguir no ano posterior, 2023. Tem uma pergunta aqui de uma escola, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá ligado esse áudio? Da Escola Maria Helena Colônia. O relato que, na verdade, as PEIs, né, as escolas PEI, terão de desenvolver recuperação e compensação de ausências antes do conselho de classe, para realizar o fechamento da UC. Porque não tem como oferecer aulas no contraturno e nem tem como na parte diversificada do currículo, apesar do erro da nomenclatura. Uma vez que orientação de estudos já tem nivelamento, aprender juntos, tecnologia e projeto de vida. E tem o próprio material a ser desenvolvido. São situações que realmente terão de ser previstas, porém, se houver esses alunos na sua unidade escolar que terá de realizar a recuperação, como a supervisora mesmo mencionou, uma dessas disciplinas da parte diversificada, para poder realizar essa recuperação. Então, o contraturno, na verdade, para a PEI, é dentro do período dele mesmo, não vai ser fora do horário, é dentro, mas é em uma dessas disciplinas, como foi mencionado na resolução. Tá bom? Mais dúvidas nós esclareceremos aqui. Então, é o que eu falei. Resumidamente, estamos aguardando o documento orientador para que vocês deem início aí a essas aulas, né, para que os alunos iniciem o quanto antes, nós estamos esperando, né? Provavelmente será retroativo, porque o mês de agosto já foi, então eles terão de fazer essas aulas aí retroativo, nós estamos imaginando que seja isso, aguardando o documento orientador, e peço que vocês respondam esse formulário que será encaminhado para nós mensurarmos aí a quantidade de alunos em recuperação. Passo a palavra, muito obrigada. Obrigada, Ione, pela parceria. Bom, tem uma pergunta aqui, aliás, uma pergunta da Fernanda, lá do Marilena, falando o seguinte: quando lançamos a menção no 5º conceito dos itinerários formativos, digitamos os aproveitamentos, ocorre que a sede não aceita. Ontem a GOI e a OES nos avisaram sobre isso. Como proceder? Bom, Fernanda, tem duas coisas aí que podem ter ocorrido. Se lá no fechamento bimestral não tiver tudo definido, tudo avaliado, com nota, não consegue, às vezes, atribuir a menção final por conta disso, tá? Essa pode ser uma situação. E a outra é que o sistema está fechado para esse momento. Então, se for isso, a gente orienta que você entre em contato com o CI para verificar a possibilidade de abertura para digitação, tá bom?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Ah, apareceu aqui. Temos um aluno do Novotec integrado que foi reprovado no módulo 1 e pediu transferência para o noturno em outra unidade que não atende a Novotec integrado. Como será a recuperação nesse caso? Então, na verdade, ele está transferindo de um Novotec, né, de um itinerário formativo técnico para um itinerário formativo de área do conhecimento, né? Nesse caso, como ele ficou retido, ele vai ter que fazer uma adaptação curricular bastante bem pensada pela equipe da escola de destino, né? Para que ele possa seguir em frente na unidade curricular número 2, diária. Tá certo? Então, tanto para o aluno que ficou retido, quanto o aluno transferido na metade, quanto esse caso, que é um caso mais raro, né, do aluno estar no Novotec integrado e ir para o itinerário de área, em todos esses casos, a gente vai ter que aplicar o que está no regimento, que é a adaptação de estudos, não há outra maneira. Então, ele vai ter que recuperar, por meio de trabalhos, toda a unidade curricular 1 dele, diária, daquela escola, porque ele a perdeu, afinal de contas, né? É isso, tá bom? Tem mais alguém? Alguém gostaria de levantar a mãozinha? Esperamos que não. Que todo mundo esteja contemplado nas dúvidas. Olha que maravilha, não tem ninguém perguntando nada, Gislaine. Ione, graças a Deus, né, gente? E aí, alguém quer levantar a mãozinha? A Kátia. Ela está dando risada. Ah, ela tá dando risada. Ah, que lindeza. Gente, é isso. Nós demoramos até para concluir, né, marcarmos essa reunião, aguardando maiores orientações sobre a recuperação desses itinerários, né, da FGB. Mas, infelizmente, o que nós temos aguardar instruções normativas sobre o assunto. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a gente pensou, bom, não temos muito o que passar para eles em relação de concreto lá no dia a dia da escola referente a esse assunto, mas a gente, pelo menos, compartilha aí nossas angústias e aí conversa um pouquinho sobre a legislação que baliza aí todo o trabalho. E assim que é possível, obtendo os informes, a supervisora Ione, né, à frente das ações de recuperação, com o nosso acompanhamento aqui da equipe do Novo Ensino Médio, vamos estar passando o mais rápido possível para que vocês possam organizar. Tá bom, meus queridos? E podem ter certeza que continuaremos cobrando aí lá da SEDUC todas as normativas, as orientações, que também tá difícil o trabalho aqui sem elas definidas, tá bom, gente? Muito obrigada pela paciência, pela atenção. E já me despeço, então, que tenham todos uma ótima tarde. Só informando que aqui nessa tela, aqui no PPT, a gente está encaminhando por meio desse link que vocês estão visualizando, o PPT da reunião de hoje, e a resolução na íntegra, que a gente, as duas resoluções, né, a 97 alterada, ou seja, com as inclusões feitas pela 69, e a resolução 143 com as inclusões feitas pelas alterações da 64. Exato. É importante que vocês, diretores de escola, se debrucem sobre a lei, porque é ela que vai dizer, é a partir da lei que a gente tem a matriz, e que vocês tenham bastante cautela agora para os próximos dias, porque nós vamos entrar agora, nós estamos na coleta das salas, nós vamos entrar na etapa de homologação de matrizes. Então, aqui na diretoria, a gente tem a equipe de matriz curricular, que é a supervisora Fátima e a supervisora Márcia, que estarão à frente, ajudando vocês neste momento. E nós também, da equipe do Novo Ensino Médio, a supervisora Cristiane da equipe do Novotec, todos nós estaremos observando esse processo de homologação das matrizes, que é um processo muito sério, muito delicado, que tem a ver com geração de quadro de aulas, preparação para atribuição de aulas, portanto, não pode ter erro, tá certo? Então, e uma outra coisa também que eu quero aproveitar, uma vez que esse é o nosso 6º encontro do Novo Ensino Médio, pedir a vocês que continuem nas ausências de professores não atribuídos,
ou nas faltas, que as aulas sejam dadas pelos profissionais cobertos pela Resolução SEDUC 11 e que vocês assegurem a nota e o controle de frequência dos alunos. Para quê? Para evitar ainda mais problemas. Continuem colocando os editais de atribuição, porque mesmo em momento do pleito eleitoral, os docentes que já possuem contrato aberto ou em interrupção de exercício, eles podem pegar as aulas dos itinerários. Então, não desistam, continuem pleiteando, mesmo agora em momento do pleito, porque essa questão da falta do professor está nos preocupando, assim, enormemente. A gente gostaria muito de estar vivendo uma outra realidade, mas a realidade que a gente tem é essa. Tá certo, meus amores? Então, da minha parte, muito obrigada pela equipe de supervisão, obrigada aos diretores, obrigada ao núcleo, obrigada ao nosso dirigente regional de ensino, e a gente está à disposição de vocês para o que vocês necessitarem ao longo dessa caminhada, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Boa tarde. #I love yous. Tchau.